Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. E primeiro, vocês podem ver aqui a bancada, o bom e velho Anderson, o bom e velho Daniel, mas temos uma novidade. Agora nós temos pessoas de todas as 5 regiões do Brasil. Somos mais inclusivos do que a Série A. Igor, venha, se apresente seu nome, clube do coração, um ídolo e o principal, um jogador que você odeia. Salve, salve, galera. É um prazer aqui, uma satisfação enorme estar com vocês, poder somar nesse desafio. Bom, como o Thiagão já adiantou, me chamo Igor, né? Sou de Belém do Pará, representando a região norte. Uma baita responsabilidade, né? Time do coração, Paysandu Esporte Clube, o maior campeão da Amazônia. Um ídolo histórico do clube é o Vandique Lima. Marcou quase todos os gols do Paysandu na final da Copa dos Campeões em cima do Cruzeiro, nosso maior título. E o jogador que eu mais odeio, é difícil não puxar um jogador do Remo, né? Talvez o jogador que eu mais odeio seja o Landu. É um cara assim que... Desgraçado, rapaz, fazer gol no Paysandu. Parecia que chegava no reparo, o cara fazia de doido e dava um trabalho, mas é isso. Muito bom, muito bem. Eu pensei que você ia puxar um cara que passou há pouco tempo aí, um tal de Neto Baiano, mas foi uma escolha muito melhor. Mas não é pra, a gente não está aqui apenas para apresentar nosso locutor de rádio esportivo. Nós temos aqui um programa a zelar. Apesar de nós não sermos muito profissionais, nós falamos de tudo no futebol. E hoje, a La Liga voltou. Então, agora nós temos 2 campeonatos profissionais passando, não só um. E aí? Mas como é que tá a La Liga? A La Liga parou? Parou como? Quem é o líder? O Barcelona ou o Real? Para trazer todo esse panorama, Anderson. Boa noite, galera. Vamos falar um pouco sobre a La Liga, né? O campeonato gaúcho europeu, que, como todo bom campeonato gaúcho, está com a briga de título de campeonato gaúcho. Barcelona e Real Madrid disputam o título, porém não é como nos últimos anos. Eu diria que esse ano a La Liga está no nível, digamos, bem abaixo do que costuma ser. No nível do campeonato gaúcho? No nível do campeonato gaúcho. Barcelona e Real Madrid costumam fazer pontuações altíssimas, né? Ser completamente dominantes, disputarem o título ponto a ponto. E tá tendo disputa ponto a ponto, mas no nível bem fraco, assim, né? Real Madrid e Barcelona trocaram muito de posição durante o campeonato. Barça liderava, Real Madrid tomava liderança, tropeçava e sucessivamente assim. No momento, Barcelona 58 pontos, Real Madrid 56. O Barcelona, que vive a instabilidade completa na temporada, né? Demissão do Ernesto Valverde, que nunca foi unanimidade, a contratação do Quique Setien, que vem tentando implementar o seu jogo, que dizem ser a filosofia do Barcelona, posse de bola, domínio completo do espaço, do campo de ataque, mas os resultados vêm sendo pouco satisfatórios, né? Placares muito magros. Teve jogo aí que o Barcelona trocou mais de 1000 passes e deu de 1-0. E um time que sofreu muito com lesões, né? Perdeu o Luis Soares. Acho que agora o Luis Soares deve voltar. Por causa da pandemia, deu tempo de se recuperar. Ousmane Dembélé, como sempre, muito dependente do Messi, só que, aliás, nos últimos anos o Barcelona vem ficando cada vez mais dependente do Messi, que é o gênio, né, como todo mundo conhece, decide vários jogos do Barcelona. Vem tendo a companhia, geralmente, do Griezmann. O Barcelona estava com tantos problemas de lesões no ataque, que contratou o Martin Braithwaite, do Leganés. Vocês devem lembrar, pagou quase 20 milhões de euros no Braithwaite. Só que agora, aparentemente, voltou o Suárez e o Dembélé, e o Barça tem um ataque completo para disputar o título. Mas é um time que não inspira muita confiança. Real Madrid vive a transição após um sucesso máximo, né?
3 Champions League em sequência, saída do Cristiano Ronaldo, aposta muito em jogadores jovens, né? Vindos do Brasil também, né? Vinícius Júnior, Renier, Rodrigo. Ainda não encaixou, parece ter uma melhora, principalmente com a entrada do Federico Valverde no meio-campo. O Zidane ainda tenta achar um padrão, vem mudando muitas peças, né? O Marcelo vem perdendo espaço, vem jogando o Mendy. O Benzema assume um protagonismo que sempre se esperou dele, mas sempre foi ofuscado pelo Cristiano Ronaldo. Agora ele começa a trazer essa responsabilidade para ele. Real Madrid também tem um problema a resolver. Luka Modric, bola de ouro, contestável, mas bola de ouro. Vem também não tendo atuações muito satisfatórias. Então, o Real Madrid é um aglomerado de ótimos jogadores muito promissores, mas que ainda não consigo ver como um time. Perdeu do Manchester City na ida da Champions League por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, inclusive, que está em reformas, o Real Madrid vai jogar no estádio Alfredo Di Stéfano, que é minúsculo. Eu fiquei sabendo disso hoje na transmissão de Sevilla e Betis, que eu vou falar daqui a pouco. Sevilla é o terceiro colocado com 50 pontos, isso eu vou falar depois. O Getafe fecha o G4, em quarto lugar, o Getafe do Pepe Bordalás, um trabalho simplesmente fantástico do Bordalás, um time que consegue aproveitar muito bem todas as peças que ele tem no elenco, né? O ataque com Jaime Mata, Rodrigues. O Getafe é um time com duas linhas de 4 muito defensivas, muita bola quebrada para esses dois atacantes se virarem. Dois pontas que geralmente são laterais nas pontas, né? Que é uma característica curiosa. É Cucurella e o Alanion, camaronês. Tem o volante Arrambari, do uruguaio, que vem tendo muito destaque, já vem sendo sondado por grandes clubes. Mais uma temporada fantástica do Getafe, que ano passado perdeu nas últimas rodadas a vaga na Champions com o Valência, né? Em quinto lugar, a Real Sociedad, que talvez seja o time mais interessante assim dessa parte de cima, porque o Getafe já era uma surpresa já da temporada passada. A Real Sociedad esse ano subiu muito de produção com o Imanol, técnico que tem história no clube como jogador, como técnico, era o técnico das categorias inferiores da Real Sociedad, assume o profissional, um trio de ataque que muitos consideravam como flops, né? O Januzaj, Alexander Isak, Martin Odegaard, os três jogando muita bola, ainda fecha esse quarteto com o Mikel Oyarzabal, que é um dos principais jogadores jovens da Espanha atualmente. Sexto lugar, o Atlético de Madrid, que passa por uma transição, né? Muitos jogadores deixaram o clube, Godin, Felipe Luiz, vários desses jogadores que marcaram uma geração vitoriosa do Atlético de Madrid deixaram o clube, o time vem renovando o elenco, mas o Simeone deixa muito a desejar no time extremamente reativo, com jogadores que parecem que podem entregar mais questões ofensivas. O Atlético de Madrid tem só 4 derrotas, mais 12 empates, está fora do G4, não demonstra o futebol de time que seriam os 4 melhores. A grande contratação, a mais cara, o João Félix, ainda não engrenou, mas tem pontos positivos. Renan Lodge, Saúl, mais uma vez, uma temporada fantástica, é um baita de meio campo, deve sair no fim da temporada, especulado na Premier League. O incrível Morata, né? Bem no Atlético de Madrid, pouca gente esperava muita coisa dele, ele vem entregando. Em sétimo lugar tem o Valência, com 42, e fecha a briga pelas competições europeias. Valência, que vive sempre uma turbulência política, porque o dono do Valência é um cara que não gosta muito de estabilidade, né? Valência demite o Marcelino, o cara que botou o Valência na Champions, o cara que deu o título da Copa do Rei para o Valência e conseguiu subir o patamar de muitos jogadores do elenco do Valência. Ele foi demitido por divergências com o presidente, aí entra o Albert Celades que
até consegue no início dar engrenada no Valência, mas é um time que já não é o mesmo. Marcelino Garcia, muito mais treinado que o Celades. E Valência em 7º lugar, perdeu com facilidade enorme na Champions League para a Atalanta nos 2 jogos. Né? 4-1 na ida, 4-3 na volta. E em 8º lugar tem o Vila Real, que vem começou muito mal o campeonato, vinha numa escalada forte. Vila Real que tem muitos bons nomes, tem Gerard Moreno, Chukwueze, Carlos Baca, Paco Alcácer, Santi Cazorla. Thiagão, Cazorla. Que a gente quase matou a carreira, tudo bem. Iborra, Zambo Anguissá, Raul Obiol, Paulo Torres, Sérgio Asenjo, vários bons jogadores, mas que ainda não é o time. O técnico do Rádio Calera, é um técnico bastante criticado por lá. Calera, que é do trabalho do Marcelino. Marcelino, que também foi demitido do Vila Real no início da temporada por divergências com o presidente, curioso. No lugar, o Granada, com 38 pontos. Granada que chegou a liderar o Campeonato Espanhol, acredite se quiser, talvez você não lembre disso. Né? Parece que o futebol pré-pandemia foi na década passada, né? Faz tanto tempo que está parado. Granada foi um início, pode-se dizer que foi um início explosivo do Granada. Enfim, o Granada, principalmente pro meia Poetas, bom jogador. O Granada um 4-2-3-1, time que começou muito bem, tem bons valores, mas que você caiu, mas tem um meio de tabela, um lugar satisfatório para um time que acabou de subir, né? E Granada tem investimento chinês, bom lembrar. 10º lugar, Atlético Bilbao, que o Igor vai falar mais tarde, está na final da Copa do Rei, clássico básico contra o Real Sociedad, que não vai acontecer por agora, é bom que se diga. É um time que também vive uma reformulação, perde o Adures, né? Que já vinha perdendo espaço, né? Já muito idoso, digamos assim. Dificuldades físicas até que ele resolve parar. Quem assume o protagonismo é o Iñaki Williams, e por enquanto vencendo essa peça principal do ataque do Atlético de Madrid, digamos a estrela, ao lado do Raul Garcia, que é um ótimo jogador, mas já também veterano. Em primeiro lugar tem o Osasuna com 34 pontos. O Osasuna que também subiu na temporada passada e que também vem surpreendendo, principalmente com os gols de Time Ávila, que foi até especular no Barcelona, um argentino, que tinha jogado a temporada passada pelo Huesca. Posso destacar também Roberto Torres, meia atacante, que é ídolo do clube, tem 31 anos e sempre jogou no Osasuna. O time que faz uma temporada sem sustos. 12º lugar, o Betis, que eu vou falar mais adiante sobre o jogo, né? E sobre a temporada dos dois times. 13º lugar, o Levante, que, bom, tá longe do Z4, tá bom, né? Destacar o dupla de meias do Levante, o José Campanha, que é muito bom jogador, surgiu como um bom prospecto, mas acabou que foi meio escanteado, assim, perdeu um pouco de espaço. Vem recuperando esse protagonismo no Levante, ao lado do Enis Bardi, um montenegrino, muito bom de bola também, jogador com capacidade criativa enorme, e o Roger Martins, centroavante deles, que é aquele centroavante típico espanhol, né? Toscão, faz os seus golzinhos de cabeça, a bola cruzada. Em 14º lugar, o Alavés, que já há tempos vem se mantendo na elite, né? Subiu, tem um bom projeto, sempre consegue bons jogadores a custos baixos. Sacar a dupla de ataque, Lucas Pérez, ex-Arsenal, bate na madeira aí, Thiago. Não, isso não foi nem tão mal, mas vamos bater. Lucas Pérez e Rosselu, meia Vitor Camarasa, que fez boa temporada passada pelo Cardiff, na primeira divisão inglesa. Alex Vidal, aquele ex-Barcelona, Sevilha, um ala, talvez vocês lembrem, são bons jogadores. Goleiro Fernando Pacheco também. 15º lugar, o Valladolid, do Ronaldo Fenômeno, grande Ronaldo Fenômeno. O Valladolid, assim, é um time fraco, com um estilo de jogo muito defensivo, é um time bem limitado. Foi o time que menos investiu na liga, gastou só 1,5 milhão com contratações, só acima do Atlético de Bilbao, que não gastou nada, mas esse a gente já está acostumado pela política, que o Igor vai falar mais para frente.
Mas assim, o que a gente pode destacar do Valladolid é que eles contrataram em janeiro o Ben Arfa, mais uma chance para o Ben Arfa tentar recuperar o futebol dele, e o Matheus Fernandes, volante do Palmeiras, revelado no Botafogo. E o grande destaque é o zagueiro Mohamed Salisu, um ganês, que vem sendo especulado. Talvez você veja esse nome aí nas janelas de transferência aí, durante essa pandemia. 16º Eibar, que eu já falei naquele episódio mais para trás. 2 episódios atrás, para ser mais exato. 2 episódios atrás. 17º, o último time antes da zona de rebaixamento, Celta de Vigo. E é uma das grandes decepções, né? Celta de Vigo, que vinha muito forte, até chegou a brigar por Champions League. Celta de Vigo do Iago Aspas. Mas que já 2 temporadas, a passada e essa, vem mal. Os principais jogadores, principalmente o Pione Sisto, aquele dinamarquês, ponta, não vem jogando bem. O Celta vem contratando mal, gastando muito dinheiro em jogadores que não dão rendimento, como, por exemplo, Denis Soares, ex-Barcelona. Mas destacar do Celta é o Iago Aspas, que mesmo a temporada abaixo do que ele costuma fazer, é um dos artilheiros do time, e o Rafinha, né, brasileiro do Barcelona, que vem conseguindo Mallorca em 18º lugar. A gente pode destacar do Mallorca o Budimir, centroavante croata, Dani Rodrigues, meia, 32 anos, um bom jogador, vem tendo destaque. E o japonês, o Messi japonês, Kubo. Vocês devem lembrar dele da Copa América. Eterno Javier Aguirre, mexicano, treinador, Leganés, que já vinha sendo depenado pelas equipes espanholas nos últimos anos. Nessa temporada, os poucos destaques da equipe saíram no meio da temporada maior, e o Leganés, eu não vejo muita perspectiva para ele. Na última posição, talvez a maior surpresa, o espanhol, investiu muito na temporada passada, conseguiu uma vaga para a Liga Europa. Foi até que bem na Liga Europa, né? Caiu para o Wolverhampton, que era um time muito melhor, com muito mais investimento, mas no Campeonato Espanhol está na última colocação. Contrataram o técnico Abelardo Fernandes, que foi o responsável por manter o Alavés tanto tempo na elite, para tentar salvar, né? Gastaram muito dinheiro nessas janelas. No meio da temporada pagaram 20 milhões no Raul de Tomás, né, do Benfica, e no zagueiro Cabreira, do Getafe. No Cabreira, acho que foi 10 milhões. Foram 30 milhões de euros investidos. O espanhol tem um bom time. A gente pode destacar Sérgio Darder, Marc Roca, o chinês Boulay, que é bom jogador, o chinês Boulay. Matias Vargas, goleiro experientíssimo, goleiro Diego Lopes. E além de, obviamente, o Raul de Tomás, que eu acabei de citar. É um bom time, mas que vem mal, tá 6 pontos Celta de Vigo, lanterna, 20 pontos. Eu acredito que escape, mas para mim a grande decepção do campeonato. Na segunda divisão... Rapidinho, Anderson. O Rão aqui esqueceu. Muito bem, agora vamos para a segunda divisão. Agora falando um pouco da segunda divisão, só dar um panorama rápido. Briga pelo acesso. Cádiz e Zaragoza são os 2 primeiros. Cádiz em primeiro, Zaragoza em segundo. Tradicional de, acreditem, Kagawa é o meia do Zaragoza. O Cádiz é um time que faz parte daquele conglomerado de equipes que envolve o Udinese e o Watford. O Cádiz faz parte desse processo. O Cádiz também é um time tradicional. Briga em terceiro lugar, tem o Almeria, que é bom destacar o Almeria, que ele tá com um dono bilionário, um saudita, eu acho. É um árabe que vem fazendo contratações de alto investimento no Almeria. É o terceiro colocado, briga para subir. É um time muito caro, muito acima do que os times da La Liga da La Liga 2 costumam gastar. E o treinador é Guti, aquele ex-Real Madrid. Outro destaque que eu posso dar é o Deportivo La Coruña brigando para não cair, Málaga também brigando para não cair, Racing Santander na lanterna. E na zona de playoff tem 2 times que estavam na La Liga ano passado, o Huesca e o Girona.
Agora, posso dar uma passada sobre o jogo hoje, Thiago? Pode, para fechar o jogo de hoje. Para os que não sabem, nós estamos gravando no dia da volta. Então, aí hoje eu assisti Sevilha 2, Betis 0, clássico da Andaluzia. Falou um pouco de Sevilha do Lopetegui, né? Que é um time que hoje a gente pode destacar a boa partida do Lucas Ocampos, que vinha sendo um dos principais jogadores de Sevilha, é o artilheiro de Sevilha na temporada, com acho que 10 ou 11 gols, não lembro ao certo. É um jogador que Sevilha joga num 4-3-3, né? Com muita liberdade para os pontas atacarem, o Reguilhón na esquerda e o Jesus Navas, aquele, à direita, apertados a todo tempo atacando, agredindo os lados do campo do Betis, muitos cruzamentos, o Campos com mais liberdade de movimentação, Munir também, porque o Munir já não é um ponta, né? É um jogador mais de movimentação mesmo, pode jogar de falso 9, de segundo atacante. A capacidade da armação ficava com Rordan e Oliver Torres. Eu não sou muito fã do Oliver Torres, eu prefiro o Banega, mas enfim, o Juan Rordan é um bom jogador. Tinha falado dele lá no episódio do Eibar, maior venda da história do Eibar. Dupla de zaga também, para ficar de olho. Diego Carlos, principalmente, pode pintar na seleção aí nas próximas convocações, quando o futebol voltar. Zagueiro de muita força física, velocidade, sempre na bola dividida, bom na bola aérea. Complementa muito com o Koundé, que é um zagueiro mais técnico. O Sevilha ganhou com facilidade, assim, né? O Betis muito mal. E eu até estava pensando durante o jogo como o técnico do Betis, que é o Rubi Perico, que é o que conseguiu a boa campanha com o Espanhol na temporada passada, ele limita muito as ações dos jogadores do Betis, que é um bom time, né? Você pensa o Fekir, que é um jogador campeão do mundo pela França, uma contratação que era especulada no Liverpool, do Klopp, que foi para o Betis por uma série de razões, né? Questões físicas, mas Sérgio Canales, Borja Iglesias, que na temporada passada foi um dos artilheiros do campeonato pelo Espanhol. Os laterais são bons, principalmente o Emerson, vocês devem conhecer da seleção olímpica, né? Um lateral que lembra muito o Maicon, né? Um jogador de muita explosão, chegada fácil ao ataque. No banco tinha Andrés Guardado, que é um jogadoraço, assim, com uma carreira espetacular. Diego Lainez, mexicano, também, bom jogador. O Betis é um bom time, mas quer dizer, tem bons jogadores, mas não funciona como time. Vi o Betis tentando, né? O Guido Rodrigues, que era o primeiro volante, voltar a fazer uma linha de 3 com a dupla de zaga e os alas subiam. Mas eu vi pouco as subidas dos laterais do Betis. Eu achei que faltou essa profundidade, jogadores muito estáticos, com pouquíssima movimentação. Né? Quando você tem jogadores como Canales e Fekir no meio, você precisa dar liberdade para esses caras jogarem, flutuar, receber as linhas. Isso não acontecia. Time muito engessado, não gostei. Explica muito o Betis está na tabela, mesmo tendo investido mais de 100 milhões em contrato. Enquanto o Sevilha do Lopetegui vem fazendo boa temporada, ninguém esperava muita coisa do Lopetegui, né, mas ele vem conseguindo fazer com que esse Sevilha jogue, apesar dos problemas ofensivos, né? O Sevilha contrata o De Jong, que hoje jogou muito mal, né? Mais uma vez. Horrível. Desde o início da temporada, o Lopetegui insiste no De Jong. Tinha contratado o Dabur, aquele israelense que jogava no Salzburg, que tinha números excelentes no Salzburg, e acaba que ele não recebe muitas oportunidades, é emprestado. O Chicharito também é contratado, não dá certo, volta para futebol espanhol. Aí eles contratam agora o En-Nesyri, que eu falei mais cedo, destaque do Leganés e da seleção marroquina, e segue essa busca pelo 9 de Sevilha, né? Que vem produzindo muitos gols, os números do De Jong, que é o jogador que mais jogou, são tímidos. Mas é o bom time. Não no nível do que o Sevilha já foi. O Sevilha já foi um time bem melhor, mas é um bom começo do Sevilha. Conseguiu boas contratações. Se Reguilhón ficar em definitivo, seria uma boa adição para o elenco do Sevilha.
A dupla de zaga é muito boa, resta saber até quando vão ficar no Sevilha, né? Porque o Sevilha é um clube exportador, digamos assim. E Sevilha ganha com facilidade, pênalti, apesar do pênalti ter sido, né? Pelo amor de Deus, daquele não é jeito. pênalti de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Que não foi pênalti, mas enfim, o Campos bateu, fez 1-0 e depois Fernando faz 2-0, cruzamento, o jogador de Sevilha, que eu esqueci qual foi, desvia de letra, e o Fernando aparece no meio da zaga do Sevilha para testar e fazer 2-0. Betis não ameaçou o Sevilha em nenhum momento do jogo, foi ridículo, na minha opinião. Clássico, né? Para destacar também, temos outro clássico na rodada, para terminar, Valência e Levante, amanhã, que no caso, amanhã é dia 12 de junho, 5 horas da tarde. Amanhã, pra gente que tá gravando, muito provavelmente esse episódio vai vir depois, mas como nós não temos bola de cristal, não sabemos qual é o resultado desse derby. E só para avisar aqui, eu e dois dos elementos aqui, um deles que tem um dedo maravilhoso para zicar, estávamos assistindo o jogo. E aí eu perguntei, e aí, você acha que vai ser quanto? Essa pessoa falou 0-0. Deu 5 minutos, pênalti pro Sevilha. Mas a gente tem um programa para tocar. E agora eu quero trazer Daniel. Vou deixar o nosso mais jovem companheiro por último. Daniel, o que é que você me traz dos seus estudos sobre a La Liga? Bem, o Anderson falou agora sobre o presente da competição, né? Então vou falar um pouquinho da história. Mas não vou falar da história, 1950, o time foi campeão. Não, eu vou dizer como começou o campeonato e algumas curiosidades, alguns pontos que eu acho bem interessantes. Bem, primeiro, o campeonato espanhol, ele demorou em começar, se comparar com outros países, né? A primeira edição foi em 1929. Então, de 1930 até 1929, a gente só teve a Copa do Rei. Não tinha nenhum campeonato. Aí o presidente de um clube chamado Arenas Clube de Getxo, ele propôs fazer um campeonato. Né? Então decidiram fazer, não, dá para fazer um campeonato, vamos fazer, começando no ano, terminando no mesmo ano, campo curto, e decidiram fazer com 10 clubes. Como é que vão escolher os 10 clubes? Pegaram assim, olha, tem 9 times que ainda existem hoje e que já foram o campeão ou vice da Copa do Rei. Então tá todo mundo dentro. Aí ficou faltando uma vaga. Essa uma vaga foi disputada por 10 clubes. Primeiro eu vou mencionar os 9 que entraram, né? Foram 3 times de Barcelona, o Espanhol e a Europa. Foram 2 times de Madrid, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, 2 times do País Basco, o Atlético Bilbao e Real Sociedad, e ainda o próprio Arenas Clube de Getxo e também o Real Unión de Irún. Então ficou faltando uma vaga. Fizeram um campeonato, mata-mata mesmo, e aí na final o Racing Santander venceu o Sevilha e conseguiu disputar a primeira. Todos os outros foram disputar a segunda. Essa primeira edição teve o Barcelona campeão, e uma curiosidade, o último colocado ele não caía direto, ele disputava com o campeão da segunda para ver quem iria disputar a primeira. E o Racing Santander foi o último e o Sevilha foi o campeão da segunda. E nesse playoff o Racing Santander eliminou o Sevilha. Então assim, o Racing Santander jogou o Sevilha no mesmo ano 2 vezes para a segunda divisão. A partir daí a gente teve o campeonato, ele foi crescendo, foi desenvolvendo, aumentando de clubes, mas ele realmente tem um histórico de ter poucos campeões, né? A gente teve somente 9 times diferentes no campeões do Campeonato Espanhol, sendo que 2, o Sevilha e o Betis, foram na década de 30, 40, nunca mais voltaram a ser campeão, e o Deportivo ganhou apenas um título, tem 5 vices, mas ganhou apenas um título. Então, é um campeonato que o pessoal fala muito assim, a espanholização do futebol, como se fosse uma coisa e agora. Não, o espanhol sempre foi assim. É Barcelona, é Real Madrid, e uma vez que outro, um Atlético de Madrid, no início mais o Atlético de Bilbao também. Um ponto interessante que eu vejo é que esses clubes, eles os principais, mudaram bastante de nome, né? Isso é algo que eu vejo pouca gente comentar. O Real Madrid, ele começou com o nome de Madrid, simplesmente, depois se adotou o Real. A Real Sociedad, por um tempo, se chamou Donastia, aí depois voltou a se chamar Real Sociedad. O atual Espanhol, com Y, ele se chamava antes Espanhol, em espanhol mesmo, com o N, com o tio. E o Atlético de Madrid, esse aí mudou de nome algumas vezes, né? Ele surgiu como Athletic, igual o Atlético Bilbao, que o Igor vai comentar,
E é interessante que assim, ele foi fundado por bascos, e aí eles criaram como se fosse uma filial, não dá para chamar de filial, mas criaram o Atlético de Madrid, né? E eles tinham as mesmas cores, azul e branco. Azul e branco, eles eram azul e branco porque um cidadão ele viajava para a Inglaterra, comprava os uniformes do Blackburn e era esse o uniforme que eles utilizavam. Até que uma vez teve uma viagem para a Inglaterra, não achou o uniforme do Blackburn, decidiram comprar do Sunderland. E por isso que o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid tem aquele uniforme que é vermelho e branco listrado. Só que o Atlético de Madrid ainda tinha o short azul. Então não precisa do short, não. Por isso que o Atlético de Bilbao normalmente short preto e o Atlético de Madrid short azul, né? Então o Atlético de Madrid começou como Atlético Clube, Atlético de Madrid. Depois ele passou a se chamar Atlético Aviación, foi inclusive 2 vezes campeão com esse nome, porque ele fez uma parceria com o time de Zaragoza, que se chamava Aviación, que era da Força Aérea Espanhola. E depois ele virou aí realmente Atlético de Madrid. Então, como eu falei, 9 campeões diferentes, apenas 7 dos anos 50 para cá, e poucos times também jogaram com o espanhol, ao menos na minha concepção, apenas 62. Poxa, parece muito. Você pega a Bundesliga, teve quase 60 times participando, e a Bundesliga é dos anos 60. Na Itália não tem nem o que dizer, acho que tem mais de 90 times diferentes que jogaram com o italiano. Até o inglês também, que é muito conservador, né? Você pega a tabela do inglês de 20 anos atrás, de 50, de 100, são os mesmos times. Mas também tem uma diversidade que deixa o espanhol um pouco para trás. Tanto que eu fui ver a famosa all-time table, que é a soma de todos os pontos da história do campeonato espanhol, de todos os times, e os 29 primeiros colocados, todos estão ou na primeira ou na segunda divisão. Então não tem nenhum time que participou e hoje está na terceira, na quarta. Tem alguns que participaram, mas poucas vezes. Então, realmente, quem disputa o campeonato espanhol são esses times que estão aí. Não tem muita diferença quanto a isso. E aí, eu trouxe assim, 2 curiosidades que eu achei bem interessantes. A primeira é a seguinte. Bem, falando de sul-americanos, jogadores agora, saindo um pouco dos clubes para jogador. O primeiro jogador sul-americano artilheiro no campeonato espanhol. Você parar para pensar uns 30 segundos, talvez venha assim, Alfredo Di Stéfano, argentino. Sim, foi ele. Aí eu parei a pensar, quem foi o segundo? Deve ter sido um brasileiro. Não foi um brasileiro. Foi outro argentino? Não foi um argentino. Então foi um uruguaio. Não foi um uruguaio. Foi um peruano. 61, 62, Juan Seminário, jogava no Zaragoza. Ele foi artilheiro do campeonato espanhol. Então a gente teve um peruano artilheiro do campeonato espanhol antes de um brasileiro, antes de um uruguaio. E aí eu fui pesquisar, certo? E qual foi o próximo? Aí eu falei, deve ter sido um brasileiro. Não foi. Foi outro argentino. Não foi. Foi um uruguaio. Agora foi um uruguaio. Não foi também. Por incrível que pareça, foi um paraguaio. O futebol do Peru até anos 60, ok. Agora o Paraguai era bem fraco. Cayetano Rey, ele jogou no Barcelona, 64, 65, foi artilheiro do campeonato. Aí, finalmente, 66, 67, tivemos um brasileiro artilheiro, que foi o Valdo, que é o maior artilheiro da história do Fluminense. Ele foi para o Valência e foi artilheiro do campeonato espanhol. É interessante que essa questão da artilharia, a gente tem 6 países da América do Sul, dos 10, né, da Conmebol, que tiveram artilheiros do campeonato espanhol. A gente teve também uruguaios que foram artilheiros e o Ivan Bambam Zamorano, que foi artilheiro pelo Chile. Somente a minha Bolívia, normal, esperado, nunca teve artilheiro. A Venezuela também não. A Colômbia não, né? Não teve, poder até ter tido. Mas, assim, e Equador também não. Mas, assim, bem interessante, né? 6 dos 10 países da América do Sul conseguiram formar artilheiros e até rapidamente, né? Nos anos aí, 1990 já tinha fechado esses 6. E uma outra curiosidade que eu tenho para colocar é a seguinte. É algo assim que eu nunca vi ninguém comentar, mas é algo assim, eu acho espetacular, assim, inacreditável. Nós já tivemos no Campeonato Espanhol, entre esses 62 que disputaram, um time de um outro continente que jogou o Campeonato Espanhol. Um time da África. O Atlético Tetuán de Marrocos, na época Marrocos era um protetorado espanhol, ele disputou o Campeonato Espanhol. Disputou a temporada 51, 52, a época eram 16 times apenas, e ele ficou em último. Não fez uma campanha muito ruim, não, mas ficou em último. Mas não foi um desastre, não foi um América de Natal, não foi um Náutico, não foi nada disso, não. Fez uma campanha fraca, mas caiu. Mas foi um time do Marrocos, que disputou o Campeonato Espanhol uma única vez. Esse clube depois caiu para a segunda. Ele teve um acesso assim, até bem meteórico. Chegou a primeira, caiu, e depois de 6, 7 anos ele foi desfeito.
Então, assim, algo que eu achei bem interessante. Tivemos um time do Marrocos jogando o campeonato espanhol. Lembrando que a gente tem ali Ceuta e Melilla, que ficam ali, tecnicamente, ficam na África, né? Mas o Melilla Sim. está na segunda B e o Ceuta, eu falo Ceuta porque é com U, né? Ceuta, ele tá, acho que na terceira, né? E dos clubes que iniciaram o campeonato, todo mundo sabe onde está o Barcelona, o Real Madrid, o Espanhol, entre outros. Mas três que eu mencionei, né? Que as pessoas talvez não conheçam muito, a Europa, de Barcelona, ele está ainda jogando futebol, mas em divisões inferiores. O Real Unión de Irún, ele está na segunda B, que é a terceira divisão. E nós temos também o Arenas Clube de Guecho, que está na segunda B, passou muitos anos fora, chegou na segunda B. Agora estava lutando para não cair, provavelmente ia cair, mas com a pandemia eles suspenderam o rebaixamento. Então ele vai conseguir se manter na segunda B. Então essa são algumas curiosidades. A formação do campeonato tem algumas curiosidades que eu consegui separar. Muito bem. Eu estava olhando aqui rapidinho, você falou até da Premier League. A Premier League, lembrando, não estou falando do campeonato inglês até 92, eu estou falando da Premier League, parte de 92 e 93. 49 clubes já disputaram a Premier League e a gente não tem nem 30 anos de competição com esse nome. Isso, exatamente. E o espanhol, desde a década de 1920, só 62 times. Pois é. Você vê que é um clube do bolinha que habla, praticamente. E eu estava procurando aqui que são 3 protetorados, são 3 cidades autônomas da Espanha lá, mas era uma ilha que era um rochedo que virou parte da África porque criou um banco de areia. Mas as importantes se chama de Ceuta, eu chamo de Ceuta. Pode falar, Anderson. Só dar um destaque rapidinho. Uma curiosidade bem aleatória da La Liga é a questão dos estádios, né? Acho que é a maior discrepância de estádios que tem assim, numa liga grande. Porque ao mesmo tempo você tem Camp Nou, que cabe mais de 99 mil pessoas, e o Santiago Bernabéu, que cabe mais de 80 mil pessoas, você tem tipo o Ipurúa, que cabe 8 mil. Aliás, são 6 estádios com menos de 20 mil assentos, né? O Mendes Roça, do Alavés, o Nuevo Los Cármenes, do Granada, o El Sadar, do Osasuna, Coliseu Afonso Pérez, do Getafe, o Butarque, do Leganés, e o Ipurúa, do Eibar. É interessante, assim, porque, tipo, 99 mil Camp Nou, velho. Quando você joga no Camp Nou, daqui a uma semana você tem que jogar no estádio minúsculo. Na temporada passada tinha o estádio do Huesca, que eu esqueci o nome do estádio, Dalens pode até falar, capaz dele lembrar, e cabia acho que 6 mil pessoas só. Me lembra uma coisa aqui rapidinho, o estádio do Raio Vallecano, cabiam quantos? O Raio Vallecano acho que era 15 mil, velho. Nessa faixa. O Teresa Herrera. Acho que era 15 mil. Muito bem. Esse é El Alcoraz. Isso. Pronto. O Montilivi do Girona também era minúsculo. Acho que era para 10 mil, 9 mil. Você vê, tem que... Eles são mais democráticos na Espanha, né? Diferente aqui, que se exige a capacidade muito grande. Você vê, enquanto aqui na Série B, o menor estádio tem o quê? 12 mil. Lá já teve estádio de 6 mil na primeira divisão espanhola. Mas, na segunda teve de 3. Pois é. Recentemente. Mas a gente tem um programa para tocar. E a gente tem um novo integrante. Ele é integrante mesmo, não é que nem Márcio, que veio como convidado. E nos abrilhantou com a história. Eu quero que nosso amigo Igor traga o estudo que ele trouxe sobre o Atlético Bilbao e os pontos que ele tem a extra a falar. Pois é, gente. Eu acho que antes de eu começar a falar do Bilbao, sei que o tempo urge, né? Mas eu gostaria de falar que a La Liga, para mim, eu me identifico mais, né? Questão do futebol, do tipo de futebol jogado. Ainda que culturalmente o Brasil, em termos de sistema de jogo, ele parta de um lugar diferente, né? A origem diferente do da Espanha, que busca mais um posicional, ainda que seja um jogo, principalmente na La Liga de 2019 e 2020, a atual, de muita transição. E por falar em transição, o que me chamou a atenção a respeito da tática é curioso, porque os times que melhor executam o plano de jogo são os que estão numa posição
confortável na tabela, digamos assim. Aqueles que não conseguem desenvolver estão abaixo. Mas isso é uma curiosidade que fica para daqui a pouquinho. Bom, eu, na pesquisa, né, para participar aqui do podcast, que é um desafio enorme para mim, eu fui vendo algumas curiosidades, assim como o Daniel, a respeito de La Liga, e o que fez me chamar a atenção, apesar de eu não ter nutrido nenhum tipo de simpatia pela equipe até então, foi a participação do Atlético Bilbao em grandes jogos. A maior goleada de La Liga é do Atlético Bilbao. Ele meteu 12-1 no Barcelona. E tipo assim, entre as maiores goleadas, e a gente vai pegar das que de 10 gols até 12 gols, né? Ele tem 4 goleadas, de 10-1, 10-0, 11-1. E aí isso me fez... eu acho que eu comentar a respeito de um time que até então para mim era um fato desconhecido. Sabia muito mais pela fama de ter sido um time, digamos assim, mais vencedor no passado e pela questão da contratação, né? Como o Anderson mencionou no início, questão de política contratual, que eles têm uma certa resistência, ainda que haja nesse atual elenco 2 jogadores que não são bascos, né? Se a gente considerar a questão de nacionalidade, como o Iñaki Williams, que é filho, os pais são ganeses, e a mais recente contratação, um atacante, acho que é Agoro, enfim, eu posso ver melhor o nome do jogador. Bom, para começar a falar do Atlético Bilbao, ele foi fundado em 1897, se eu não me engano. E aí o Dalense mencionou a questão do uniforme, né, que levava as cores do Blackburn. Pelo que eu pude pesquisar, o Atlético Bilbao, inclusive, ele não só usou o uniforme em função do comércio, em função da compra, mas porque a fundação dele, entre os que fundaram, estão britânicos. Mineiros britânicos que foram para a cidade de Bilbao, na medida em que eles se industrializavam na indústria do ferro, né, e do aço, enfim. E aí eles resolveram fundar o Atlético, tanto é que o nome é em inglês, Athletic, né, e não o espanhol. Inclusive, uma das maiores broncas do País Basco com a Espanha, e é engraçado observar o protagonismo que o futebol, como fenômeno cultural, tem na identidade daquela região e na briga pela sua independência. O Atlético Bilbao, na cidade de Bilbao, ele é quase como uma âncora, uma bandeira mesmo, de fato, de luta, de emancipação. Porque, durante a ditadura franquista, eles foram obrigados a usar o nome em espanhol, Atlético, e não Atlético. E esses e outros cerceamentos fizeram com que eles, né, alimentassem uma discordância maior do que apenas posicionamento, mas uma radicalidade, né, passassem a ser mais radicais nos seus posicionamentos. Mais tarde, como o próprio Dalense mencionou, eles vão, né, por uma questão de não ter o uniforme do Blackburn Rovers, eles vão pegar o do Sunderland, né, e essa é a ligação que o Atlético Bilbao tem com a Inglaterra. O curioso também a respeito da política de contratação é que, inicialmente, o clube não buscava isso. Isso acabou sendo uma exigência de reclamações de outros times da região basca que
utilizavam na época que hoje em dia, inclusive, não utiliza mais, que é, por exemplo, o caso da Real Sociedad, que na época era chamada de União Ciclista de San Sebastián. Então, por uma exigência dos outros times, o Bilbao acabou adotando. E por questões ulteriores, tais quais identidade, ele passou, né, a utilizar essa política de contratação até então. Mas eles não apenas contratam jogadores nascidos. Atualmente, os jogadores bastam ter uma familiaridade com a cultura em que eles já são aceitos. Ao exemplo do Iñaki Williams. Inclusive, o nome do Williams ele é usado como uma forma dos pais homenagearem a região pelo acolhimento que eles tiveram, pois são imigrantes ganeses. Certo? Bom, vale a pena ressaltar que, como o Dalenz falou da questão da filial, foram estudantes bascos, né, que foram para Madrid e fundaram o Atlético de Madrid. E tem toda essa relação. Mas em 1921, o time da capital de Madrid, digamos assim, conquistou sua independência do Bilbao e permanece assim até hoje. A questão do escudo, para a gente observar como é tão forte a questão da representatividade do clube, eles homenageiam algumas situações referenciais e alguns elementos da região, tal qual a árvore de Guernica, que foi sobrevivente de bombardeios durante a Guerra Civil Espanhola. E dentro do escudo também eles fazem uma referência à igreja de Santo Antão, que está próxima a uma ponte que cruza o rio Nervión, ou seja, eles usam de fato o clube para se expressar não só esportivamente, mas também politicamente. Para falar, por exemplo, do estádio, como a simbiose é quase que perfeita entre o clube de futebol e a sociedade, e o Baína, né? O San Mamés ele é fruto da arquitetura local. Inclusive, ele é motivo de orgulho. O estádio de futebol ele é motivo de orgulho cultural dos bilbaínos. E a capacidade atual dele, depois da reforma moderníssima, né, comportando camarotes e restaurantes, né, ao longo dos seus anéis exteriores, é de 53 mil pessoas. Bom, como eu falei anteriormente, o Bilbao ele é considerado o primeiro campeão nacional da Espanha. Inclusive, ele possui 33 títulos espanhóis, se eu não me engano. 8 8 taças da Espanha antes de La Liga e mais 23 Copas do Rei, né? Inclusive já foi por muito tempo um dos maiores vencedores, e 2 super taças da Espanha. Ele junto com... Ainda é o maior campeão. Pois é, ainda é o maior campeão, né? Inclusive, ele e o Real Madrid, eles são os únicos campeões invictos de La Liga. Ou da Liga Espanhola, melhor dizendo, né? E o Bilbao tem o terceiro maior goleador da história da Liga Espanhola, se não me engano é o terceiro ou o quarto, que é o Telmo Zarra, com 250 gols. Eu acho interessante fazer uma menção honrosa a Telmo Zarra, porque é simplesmente assombroso o número dele, por exemplo, com a Espanha, se eu não me engano. Ele tem 20 jogos e 20 gols pela Espanha. É uma coisa assim... eu fiquei espantado diante de tamanha performance, né? E ele jamais foi rebaixado, Atlético Bilbao. Desde o início do campeonato, ele nunca passou por um descenso. A respeito da rivalidade da equipe, né? Os maiores rivais, claro, há uma alternância entre os maiores rivais em determinada época. Por exemplo, a questão do Barcelona já foi por disputar a hegemonia, né, do Campeonato Espanhol até 1950, ali, na época que o Real Madrid surge como uma potência. Eles disputaram os títulos, né? Quem era o mais vencedor do futebol espanhol. E aí o Barcelona, por muito tempo, foi um grande rival, quiçá o principal rival. Entretanto, com o surgimento do Real Madrid e da questão da ditadura franquista se utilizar, apesar de que Franco era torcedor do Atlético de Madrid, se utilizar do símbolo Real Madrid para o seu projeto de poder,
o Real Madrid acaba se tornando um dos maiores rivais, e até hoje é muito hostil a partida, o jogo entre Atlético de Bilbao e Real Madrid. E o outro rival dele é a Real Sociedad, inclusive vão fazer a final da Copa do Rei, e que não aconteceu, acredito que não tenha data prevista em função de que é desejada a presença de torcedores no estádio, devido à importância, né, do derby. Um outro rival a nível nacional deles é o Atlético de Madrid, e que em função que já decidiu, inclusive, final de competição europeia recentemente. Bom, a classificação, o Atlético de Madrid ocupa atualmente o 10º lugar, né, em La Liga. E vejam vocês, a melhor classificação, a melhor posição que o time conseguiu nos últimos 20 anos foi um 4º lugar. Então a história vitoriosa realmente ficou apenas na memória. Atualmente o time passa por uma certa estabilidade, mas bem medíocre no sentido de mediano mesmo. A questão do aproveitamento contra os times espanhóis do Campeonato da Espanha, os 5 times que o Bilbao detém o maior número de vitórias são Espanhol, Barcelona, Valência e Atlético de Madrid, inclusive nessa ordem. Bom, o elenco atual conta com 24 jogadores. Tô gravando, posso não. Tô gravando, peraí. Entre dois deles são selecionáveis, que é Íñigo Martínez e Unai Nunes, zagueiros da seleção espanhola. Em termos o treinador é o Gaisca Garitano. Ele tem uma carreira recente com poucos clubes, inclusive na temporada passada ele estava no Atlético de Bilbao B e assumiu esse ano. O destaque, como o Anderson mencionou, a questão do destaque, Iñaki Williams e Raul Garcia, mas já pegando o gancho, né, de como se comporta taticamente o Bilbao nessa temporada, eu vou citar mais outros que, ao meu ver, são destaques, tais quais Yuri Berchich, lateral esquerdo, o Ander Capa, que é o lateral direito e é o jogador que mais tem assistências no atual elenco, com 4 assistências em La Liga. O Raul Garcia tem 9 gols, ele meio que vai já substituindo à altura, nesse momento, o Aduriz, em função da aposentadoria precoce, por conta de uma lesão no quadril. E aí, já pegando esse gancho, eu posso falar a respeito de como o Bilbao, taticamente, tem se comportado na atual liga. A formação, assim, mais comum, né, colocar dessa maneira, que o Bilbao utiliza nas partidas é um 4-2-3-1. Inclusive, isso já tem um tempinho o time atua nessa formação. Mas qual o detalhe maior? É que ele usa muito o jogo exterior, né, o jogo por fora, usando muitos laterais. Só que o detalhe como talvez seja um jogo mais próximo de um posicional, eles invertem pouco o lado das jogadas. Não que o jogo posicional não possa inverter as jogadas, mas é algo muito, tipo assim, se a saída de bola for pela direita, a jogada necessariamente vai terminar pela direita. Em termos estatísticos e até mesmo durante os jogos, é possível observar que há uma espécie de preferência de atacar do lado da bola. Inclusive utilizando o Berchich menos, mas ainda assim sendo utilizado, e o Ander Capa, né? Inclusive, como eu citei, ele é o maior assistente do time na temporada. Eles usam pouco passe vertical e geralmente fora de casa, até mesmo dentro de casa, eles costumam atuar de maneira com que não sofram riscos. E o que é interessante é que a maneira que eles atacam está diretamente ligada com a maneira que eles se defendem. Por quê? Porque atacando pelas laterais, usando esse jogo pelas bandas, né, por fora, o treinador acredita que, caso haja perda de posse de bola, seja mais difícil do time sofrer um contragolpe do adversário vindo daquela região do campo. E eles tomam pouco gol de contra-ataque, eles sofrem pouco em contra-ataque. Em compensação, eles não têm, além dessa jogada da questão usando os lados, eles têm pouco recurso por dentro.
de entrelinhas, de passes mais trabalhados, né, de associação, se a gente pode colocar dessa maneira. Bom, basicamente, esse é o apanhado a respeito do Bilbao. E vamos seguindo aí a conversa. Tudo bem. Certo? Anderson, vi que você levantou a mão, você queria falar alguma coisa? Só queria fazer uma pergunta para o Igor. Seria correto afirmar que o Atlético Bilbao sofre pouco com as entradas pelo meio porque eles têm capa? Não, mas agora eu vou falar sério. Viu? Agora, falando sério, só para complementar, o Bilbao tem 3, digamos, possíveis reforços para a próxima temporada. Primeiro, Javi Martínez, do Bayern de Munique. Segundo, Álvaro Odriozola, que está emprestado para o Bayern de Munique, que é do Real Madrid. E o terceiro, ele, Fernando Llorente, vai voltar para o Bilbao aos 35 anos. Quer ser a Dures 2.0. Muito bem. Igor e Dalense, tem alguma coisa a acrescentar? Só um rápido comentário. Muito bem. É o seguinte, um professor que eu tive na faculdade, ele viajou para a Espanha e foi para o País Basco, foi para Bilbao, e assistiu um jogo, Atlético Bilbao contra Barcelona, né? E que o Igor falou me fez lembrar isso. Porque os caras jogam de uma forma assim, ele me descreveu de forma incrível. O time estava lutando para não cair, um dos poucos anos que o time lutou para não cair. E eles ganharam do Barcelona, e esse professor falou, cara, eles assim, na saída de bola estavam dando carrinho já. Os caras estavam jogando com uma raça assim, e falou, Daniel, esse time não vai cair nunca. Barcelona e Real Madrid não cai, mas o Atlético Bilbao também não vai cair nunca. Muito bem. Igor? Bom, eu gostaria de fazer um adendo em relação ao Getafe, né? Porque, observando a maneira do time jogar, o que me chamou a atenção foi que a gente conhece que existem aqueles times que saem jogando por baixo, né? Que saem tocando a bola com controle desde a zaga, enfim, para construir as jogadas. O Getafe, eles tentam acelerar o jogo o máximo que eles podem até o meio-campo. Eles não perdem muito tempo tocando ali atrás para chegar logo no meio. E aí sim, eles meio que darem uma repaginada na construção das jogadas e eles atacam com tanta intensidade tanto pelo esquerdo quanto pelo lado direito. Inclusive, eles são dos times que mais trocam passes no campo adversário. Que mais trocam passes no campo adversário e que mais chegam da área do adversário. Eles rivalizam com o Barcelona nesse sentido, mas o Barcelona tem um jogo muito mais horizontal. É um jogo, como eu posso dizer, estéril, né, do Barcelona, de muita posse, mas sofrendo muito com profundidade, questão da profundidade, que já não se encontra mais recursos nem argumentos ali para o jogo do Barcelona. Mas o Getafe não, ele consegue assim, eu fiquei surpreso, porque eu vejo um misto de sistema de jogo em um só. Um vertical no início da jogada e algo mais horizontal, mas muito agressivo na fase final do campo, no último terço. Muito bem. Eu compararia o Barcelona atual com a Espanha 2010, que era um time de muita posse de bola, mas que para furar qualquer um era um trabalho. Mas esse foi nosso programa. Como vocês viram, um campeonato que, apesar de poucos times que já foram representados, tem histórias interessantíssimas, especialmente porque não é todo dia que você vê um time que tem que tenha uma restrição para contratação não financeira, mas legado dele. Mas é isso. Então, deixe seu comentário, comente o que gostaram, o que não gostaram, dê seu like, dislike não, se inscreva, ative o sininho, siga no Instagram, siga no Twitter. Para aqueles velha guarda que ainda tem Facebook, tá vindo por aí uma página do Facebook, xinga o apresentador e lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.